Aparece alguma coisa? Aparece o PowerPoint ou aparece a minha tela toda do computador? Aparecendo seu PowerPoint. Qual o PowerPoint? É que É, eu quero que apareça. Bom, pessoal, então, boa noite oficialmente. Eu preparei uma aula sobre vesícula biliar. Uma coisa que é muito importante que a gente entenda é que não existe uma hierarquia entre os métodos de diagnóstico, né? Não existe o melhor método, isso eu sempre comento com vocês. A ressonância não é melhor do que a tomografia não é melhor do que a ultrassonografia, não existe essa hierarquia. O que acontece é que existe sempre um padrão ouro, um melhor método, um método mais acurado para aquele órgão, para aquela doença que a gente está avaliando, né? E aí, na avaliação da vesícula biliar, a ultrassonografia se destaca muito, né? A gente, na verdade, pouco pede outro método para avaliar doenças da vesícula biliar. Então, essa aula é especificamente sobre ultrassonografia, que é a minha área aí de atuação, tá? Eu sei que é um tema difícil, é um tema meio abstrato para muitos, porque a gente vai mostrar muitas imagens de ultrassom. No final, eu vou mostrar uns vídeos e mostrar algumas figuras para tentar ajudar, mas à medida que eu for progredindo, vocês me interrompam para dizer não entendi. E aí nós vamos dar um jeito de explicar, tá? Bom, a vesícula biliar, ela é essa bolsinha, né, de bile, a função dela é justamente isso, é acumular bile para que quando a gente necessite da bile durante a digestão, ela vai soltando bile aqui na segunda porção do duodeno. É muito importante a gente entender essa anatomia, né? Então, a vesícula, ela tem o fundo da vesícula, ela tem o corpo da vesícula, ela tem um infundíbulo. O infundíbulo é o finalzinho dela aqui, onde ela se continua com o ducto cístico, né? Então, o ducto cístico é o ducto da vesícula biliar. Além disso, é importante a gente entender, né, que os ductos biliares esquerdo e direito, eles se juntam e formam o hepático esquerdo e direito formam o hepático comum, né? E aí a junção do hepático comum com o cístico é que a gente chama de colédoco. O colédoco ele tem uma porção que passa dentro da cabeça do pâncreas, exceto por variações anatômicas, daí não. E aí ele chega na papila aqui de Oddi, onde é na segunda porção do duodeno. Outra coisa que é importante a gente entender dessa anatomia é que o ducto pancreático principal, ele tem variações anatômicas aqui, ele pode drenar para a papila separado do colédoco ou junto, tá? Que mais? E aí, quando a gente fala de tumores, fala de fatores obstrutivos, fala de cálculos, essa anatomia ela é muito importante para que a gente entenda, né? O local da obstrução, o que que a gente vai encontrar, né? Isso já falando até de vias biliares, né? No ultrassom, tudo que é líquido aparece anecoico, né? Então, tudo que é líquido aparece sem eco, parece preto no ultrassom. Então, a vesícula biliar ela aparece com esse formato exatamente como a gente vê no esquema, né? Com relação a o que é uma vesícula normal, a gente consegue que ela encha com mais de 6 horas de jejum. O ideal é que sejam mais de 8 horas de jejum, né? Ela chega assim com um enchimento adequado. O normal da parede da vesícula, a gente mede dessa forma, é que seja até 3 milímetros, então a gente tem que ter essa ciência da espessura da parede sempre quando a gente vai fazer o exame. O comprimento e a largura, o comprimento não é tão importante. A largura dela é importante, porque vesículas com mais de 4 centímetros de largura, a gente pensa em vesícula hidrópica. E aí a gente tem que buscar alguma causa para isso, que pode não ter, mas pode ter um fator obstrutivo, tá?
E a vesícula contraída menor do que 2 centímetros, a gente termina não usando muito isso, a gente é pelo aspecto, né? Se ela tá murcha, a gente não consegue avaliar, né? A prova de Boyden, só para vocês saberem, é uma prova em que a gente avalia a vesícula do paciente em jejum, e aí o paciente faz uma ingesta gordurosa com chocolate, gemada, tradicionalmente é gemada que se usa, e aí depois a gente avalia a vesícula para saber o quanto ela reduziu. Então, qual foi a fração de ejeção dela, né? E aí, em 1 hora após essa ingesta, ela tem que reduzir pelo menos 65%. E aí isso é uma vesícula normal, uma vesícula que está funcionando, uma vesícula que trabalhou para liberar a bile para digerir essa gordura. Agora, quando ela não esvazia adequadamente, a gente pode pensar que tem uma discinesia, ou seja, ela não está contraindo adequadamente. Existe uma gama de doenças, né, de vias biliares, de vesícula biliar, né? Então, desde as anomalias congênitas, patologias não inflamatórias, inflamatórias, e aí destaca a colecistite. Das não inflamatórias, a gente tem os tumores, né, que são os mais importantes. Tem doenças benignas que são muito comuns, como a colesterolose, mas que não têm importância clínica. E outras patologias, né, como os próprios cálculos e dilatações de vias biliares. Com relação às alterações da vesícula, né, a gente tem uma alteração que chama vesícula em Barrete frígio. Barrete frígio é o nome desse chapeuzinho aqui, né? E justamente porque ela dobra a porção fúndica dela parecendo um septo. Então, ela dobra a porção fúndica parecendo um septo, né? Ela dobra em cima dela mesma, né? Isso chama Barrete frígio. A vesícula septada aí, de fato, é um septo, né? Existe um septo no meio da vesícula, então a gente vê a estrutura anecoica dela com uma septação hiperecogênica. A vesícula duplicada, a gente tem uma duplicação da vesícula, é uma alteração congênita, então tem duas luzes que podem, em algum momento, se comunicar, né? E aí a gente pode ter cálculos nas duas porções, ou em uma delas pode ser mais obstrutiva, a outra menos obstrutiva, enfim, existem uma série aí de variações dessa duplicidade. O importante é quando a gente se dá conta disso, a gente correr atrás de ver se as duas, os dois compartimentos são saudáveis, né? Uma coisa que é importante e recorrente no nosso dia a dia aí da ultrassonografia são os casos em que a gente não encontra a vesícula biliar. E às vezes o paciente não consegue trazer uma informação, são pacientes muito simples, as pessoas não sabem dizer, às vezes não sabem nem contar que fez uma colecistectomia. Então, as causas de não visualização, né? A própria colecistectomia, ou seja, não existe vesícula, o jejum inadequado, ou seja, a vesícula não encheu, vesícula preenchida totalmente por cálculos, né? E a gente pode confundir essa sombra acústica dos cálculos com o gás de intestino, então a gente não consegue ver muitas vezes. A vesícula esclerotrófica é uma vesícula com cálculo ou sem cálculo, mas atrófica também pode ser uma causa. Massa litogênica é uma massa aparentemente única, né, de cálculos. Você também tem dificuldade de ver a vesícula. A própria agenesia, ou seja, é muito rara, mas pode acontecer do paciente nascer sem a vesícula. Ectopia, a vesícula está em outro local, por ali. Alteração na forma e no número, e a colecistite enfisematosa. A colecistite enfisematosa, o que dificulta é que, como o nome já diz, existe um enfisema, né? Então, a parede da vesícula, ela inflama, sofre fissuras, lesões na parede, e aí, por bactérias produtoras de gás, né? E aí tem um acúmulo de gás na parede da vesícula. Esse gás pode estar na luz também. Então, essa reverberação do gás na parede da vesícula dificulta esse diagnóstico e também pode ser um fator de confusão com gás no intestino. Então, uma colecistite enfisematosa pode passar.
A bile espessa. A bile espessa é simplesmente um espessamento do conteúdo biliar por estase. Então, pacientes que têm jejum prolongado, pacientes que estão em UTI, muito tempo acamados, né? Eles podem fazer essa bile espessa, que pode ter cálculos ou não. Então, a gente tem aqui a imagem da vesícula biliar com o conteúdo anecóico e esse conteúdo hipoecogênico, que é a bile espessa, associado a cálculos. Aqui é a mesma coisa, a vesícula está aqui, esse conteúdo hipoecogênico espesso e associado a cálculos, né? Então, pode ser também por hipomotilidade da vesícula, colicistite crônica, hiperalimentação, hospitalização prolongada, como eu falei, diabetes mellitus, anemia, pode ser por secreção purulenta ou próprio muco, tá? Também dão bile espessa. Aqui um outro caso, né? A vesícula está aqui com conteúdo anecoico, esse conteúdo espesso e um cálculo, aumentando também a estase. Aqui, uma vesícula repleta de bile, bem hipoecogênica, com cálculos, né? Os cálculos aparecem com essas imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior. Aqui de novo, bile espessa. A bile espessa em si, ela não faz sombra, né? O que faz a sombra são os cálculos. Então, a bile espessa ela é móvel, ela pode aparecer como se fossem pequenos nódulos assim, mas ela é móvel e ela não faz uma sombra, tá? A bile tumefacta também é muito parecida com a bile espessa, só que a bile espessa ela é mais fluida. A bile tumefacta ela parece um cálculo mesmo, mas ela não tem a sombra, tá? Então ela parece como esses carocinhos, esses nódulos, e eles são móveis também, mas eles não têm a sombra. Essa é a bile tumefacta. A colicistite, a colilitíase, né, é simplesmente a presença da pedra na vesícula. E aí o paciente pode não ter nenhuma alteração na vesícula, simplesmente ele tem uma vesícula normal com uma pedra dentro, ou com algumas pedras dentro. Então, não tem nenhuma lesão, nenhum sofrimento da parede da vesícula, nem colicistite, simplesmente é a colilitíase, né? E aí ela comete até 4% da população, ela vai aumentando de incidência conforme a gente vai envelhecendo, são cálculos normalmente de colesterol, é mais comum em mulheres, 3:1, tem uma questão de hereditariedade, paridade, idade e obesidade. Podem ser múltiplos cálculos, sempre hiperecogênicos com sombra acústica posterior, é muito importante que a gente veja eles se movimentando, e eles podem ser cálculos menores, tá? De difícil diagnóstico. E aí, quanto menor é o cálculo, mais fácil dele sair. Se é mais fácil dele sair, mais fácil dele também trancar em algum segmento aí da via biliar extrahepática, podendo levar, por exemplo, a uma colangite, a uma pancreatite. Os cálculos grandes como esses, eles não conseguem sair, então eles ficam dando cólica, né? Quando o paciente come mais gordura, a vesícula tenta esvaziar e aí a presença dos cálculos faz com que o paciente sinta cólica. Aqui também, múltiplos cálculos, um do ladinho do outro, parece um colar de pérolas. E aqui uma vesícula cheia de cálculo, com uma super sombra acústica. Tá? A gente chama essa aqui de esclera atrófica quando ela vai atrofiando o tamanho dela. Então ela fica com uma parede bem atrofiadinha, cheia de cálculos. Aqui também. E são esses casos que a gente tem dificuldade, muitas vezes a gente confunde com uma alça intestinal. É quando você não vê praticamente luz da vesícula biliar e ela está repleta de cálculos com sombra acústica. A vesícula hidrópica é aquela maior, né, com mais de 4 centímetros de diâmetro transverso. E isso é relacionado a jejum prolongado, hiperalimentação parenteral, pode ser um cálculo no infundíbulo, ou no ducto cístico, ou no hepatocolético, né? Tumores de colédoco distal, pâncreas ou papila, né? E aí a gente pode ter uma vesícula de palpável e não dolorosa, tá? Que é a vesícula de Courvoisier.
Outras causas também importantes, a colecistite aguda, infecção, choque, ICC e síndrome linfonodo mucocutâneo. Bom, o que é importante aqui? A gente saber identificar esse aumento de vesícula e saber que isso está relacionado não só à desmotilidade, mas causas de fato obstrutivas. E a mais comum delas é cálculo no infundíbulo, tá? Então, parede espessada da vesícula e aqui com cálculos. Causas de espessamento, né? Então, aqui, comparem essa parede da vesícula aqui, toda espessada, com aquelas primeiras que a gente viu, que era uma linhazinha hiperecogênica só. Então, causas de espessamento, as colicistites, tanto aguda quanto crônica, contração de vesícula biliar pós-prandial, ascite, proteinemia, porque demacia, né? Hepatites, esquistossomose, colecistose hiperplásicas, como a colesterolose, carcinoma de vesícula, abscesso perivesicular, insuficiência hepática, cardíaca e renal, leucemia, mieloma múltiplo, apendicite, varizes císticas, AIDS e necrose da parede pós-embolização. Existem também doenças virais, como a dengue, né? Como a gente já tratou aqui em outras aulas, também pode dar espessamento de parede de vesícula biliar. A colecistite aguda é a inflamação da vesícula secundária a essa obstrução. Então, 95% dos casos ela é secundária à obstrução por cálculo, tá? Até 20% dos pacientes com colelitíase terão colecistite. E aí o processo todo começa com uma inflamação, com infecção, com isquemia e com necrose. E a gente pode ter, então, a colecistite gangrenosa, com isquemia, e perfuração, né? Após a necrose, a gente tem uma perfuração. Até 35% das colelitíases terão dor, né? Dor no ponto de Murphy. Então, a gente chama de sinal de Murphy ultrassonográfico, né? Quando a gente está examinando o paciente e a gente aperta ali no ponto de Murphy, ele sente dor. A gente pode descrever isso como Murphy ultrassonográfico, que seria uma imitação do que é o sinal de Murphy pelo exame clínico, né? Existe o espessamento laminar da parede, então formam várias lâminas com distensão do órgão. O Doppler pode estar aumentado, porque se trata de uma inflamação, de uma infecção, então existe um fluxo aumentado na parede da vesícula. O diagnóstico ultrassonográfico ele é semelhante com a ressonância, mas a ressonância é só quando o paciente é difícil, né? Quando a gente não consegue, tem limitações e a gente não consegue fechar o diagnóstico, então a gente lança a mão da ressonância, tá? Então aqui a gente tem um cálculo, aqui é a vesícula biliar, um cálculo, esses pontos hiperecogênicos com reverberação são de colesterolose. O que quer mostrar aqui, na verdade, é esse espessamento de parede pela colecistite. Então, o paciente tem a colelitíase, a colesterolose, que depois eu vou explicar melhor, e a colecistite. Então, ele tem uma bile espessa, ó, ecogênica, com cálculos associados. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qual que é o papel, né, da ultrassonografia? A gente estabelece o diagnóstico de colecistite, estabelece o diagnóstico diferencial com patologias não cirúrgicas, então é importante, porque a gente precisa definir se o paciente vai ser operado ou não, e detecta indícios de complicações, definindo o grau de urgência cirúrgica. Então, se está gangrenosa, está perfurada, está enfisematosa, então é o grau e os indícios de complicação. Então, a gente tem aqui um espessamento irregular da parede com um cálculo. Vários cálculos, na verdade, tá? Espessamento parietal. Aqui é a mesma coisa, uma colecistite, a gente vê que a parede da vesícula está espessada com uma bile espessa. Esse conteúdo
ecogênico dentro da vesícula biliar. Existe a colecistite aguda alitiásica, ou seja, aquele paciente que não tem pedra na vesícula. E é comum, não é que é comum, é um caso mais raro, mas dentre esses casos, o que chama a atenção é paciente idosos, crianças, grandes queimados, politraumatizados, paciente em UTI e paciente com pancreatite aguda. Eventualmente, o paciente pode ter uma hemorragia, formando um coágulo, esse coágulo obstrui, né? E aí inflama a parede da vesícula. E, na verdade, o paciente não tem um cálculo de fato. Então, quando tem isquemia associada, o caso fica mais grave. A ultrassonografia, o achado da colicistite alitiásica é semelhante ao da litiásica, mas sem os cálculos, né? Então, a gente tem um espessamento da parede com conteúdo espesso na vesícula, aqui é a mesma coisa, espessamento de parede com conteúdo espesso de vesícula. Vesícula colicistite gangrenosa, eu vou mostrar depois uns vídeos para vocês, tá? Mas é uma evolução grave, né, severa da colecistite, que teve uma necrose e hemorragia, tá? E o sinal de Murphy, ele pode estar ausente. Mas por que ele pode estar ausente? Porque a gangrenosa é uma necrose da parede. Então, isso faz com que as terminações nervosas que acarretam a dor no paciente parem de funcionar. Já tem a necrose do órgão, tá? Então, por mais que seja grave o caso, a gente pode não ter o Murphy. E pode acontecer em até 30% das colecistites agudas. A enfisematose é isso aqui, ó. Esse componente gasoso hiperecogênico com sombra suja posterior em algum segmento da bexiga, desculpa, da vesícula. Pode ser no fundo, no corpo, pode ser em toda ela, pode ser só num segmento, tá? Então, é secundária a inflamação ou a isquemia, complicada por uma infecção por bactéria produtora de anaeróbio, de gás, tá? Anaeróbio produtor de gás. É rara, grave, acontece mais em diabéticos, a mortalidade é alta, 15%, e ela tem uma clínica variável, até oligossintomática em pacientes diabéticos. Todo mundo sabe que o diabético ele tem um limiar para dor diferente, né? Para dor e para sintomas. A presença de gás em pequena ou grande quantidade, e os exames mais sensíveis são ultrassom e tomografia. Às vezes a tomografia é mais sensível para definir o nível de acometimento. A colecistite perfurada, a gente vê dessa forma, ó. Uma vesícula com conteúdo espesso, com cálculos, e aí perfura a vesícula e a gente tem uma coleção em volta da vesícula, tá? É uma evolução desfavorável da gangrenosa. Então, teve a lesão de parede e ela rompeu, né? Evolução de traumatismo, neoplasia ou colecistite crônica. Tem duas formas básicas, né? A perfuração de peritoneal livre, levando a uma peritonite biliar, ou a tamponada, que a gente pode ter um abscesso perivesicular. Então, a gente pode romper e formar um abscesso hepático aqui, ou perivesicular, que é o mais frequente. Então, a gente tem paredes irregulares, mal delimitadas, com coleções perivesiculares, como essa daqui. Então, rompeu aqui, fez a coleção, né? E às vezes a gente não vê necessariamente uma solução de continuidade, tá? A gente pode não ver aonde que perfurou, tá? Colecistite crônica, a gente pode ter a esclerotrófica, então tem uma sequela por fibrose, retração, paredes irregulares e cálculos. Então é isso aqui, é uma colecistite crônica, vesícula diminuída, com a parede fibrótica, tá? Parede fibrótica com cálculo dentro. E a vesícula em porcelana é um depósito de cálcio na mucosa da vesícula, e a gente no ultrassom vê essa imagem hiperecogênica com sombra acústica. Na radiografia, a gente vê a vesícula toda. Normal da radiografia, a gente não vê
a vesícula, né? Quando ela está toda calcificada, a vesícula em porcelana, a gente pode ver na radiografia. Existe um alto risco de malignização e esses pacientes vão para a colecistectomia e existe esse sinal da casca do ovo. Então, é uma imagem hiperecogênica fina com sombra acústica. Ó, hiperecogênica com sombra acústica. Então, em cima, a gente tem a vesícula esclerotrófica, ela reduzida, com parede espessada, com cálculos, e embaixo a vesícula em porcelana, que pode ter um conteúdo espesso dentro dela ou não. Maior risco de malignização, vesícula em porcelana. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Colecistite crônica. Complicações. Ela está associada, 90% associada por cálculos, então esse processo ele cronifica, né? A gente pode ter duas situações. Uma situação que chama síndrome de Bouveret. Então, a gente pode ter uma forma de ilho biliar. Vocês lembram o que é ilho biliar? Ilho biliar é quando a gente tem uma colecistite, tem um cálculo trancando a saída da vesícula no infundíbulo. A gente tem uma colecistite, vem uma alça de intestino tentar bloquear essa inflamação, e aí gruda ali, faz uma aderência do intestino com a vesícula, forma uma fístula colicistoentérica, e aí o ar do intestino passa para dentro da via biliar, o cálculo da vesícula passa para dentro do duodeno, levando a uma obstrução lá na válvula iliocecal. E aí a gente tem, então, uma dilatação de intestino delgado. Então, pode acontecer uma forma rara de ilho biliar, que é isso que eu expliquei para vocês, obstrução por cálculo grande localizado no duodeno, que dificulta o esvaziamento gástrico, tá? A síndrome de Meares é a presença de cálculo no colo da vesícula biliar, e aí esse cálculo impactado ali, ele pode comprimir o hepático, né, o hepatocolédon, levando à dilatação da via biliar por compressão. Isso é síndrome de Meares. E a própria fístula, né? Entre vesícula e duodeno. A adenomiomatose é uma doença benigna, a prevalência de até 5% dos casos, predomínio no sexo feminino. Existe uma dilatação dos seios de Rokitansky-Aschoff, né? E aí a gente tem um espessamento da parede muscular, que pode ser toda ela, né, difusa, segmentar ou focal. E a gente pode ver, então, pequenas cavidades císticas, né? Ela pode ser secundária a uma inflamação crônica, ou um aumento de pressão intravesicular por obstrução, e não existe relação comprovada com malignização. Então, a gente vai ver assim, ó, um espessamento da parede da vesícula com área cística, e é exatamente isso, ó. O espessamento da parede da vesícula com áreas císticas. Ó, espessamento da parede da vesícula com áreas císticas. Cisto é esse conteúdo anecóico aqui. Ela pode ser associada a cálculos em 60% dos casos. O sintoma é raro, sem a presença de cálculo, então normalmente o que dá os sintomas é a presença de cálculo. Tem um aspecto muito variável, mimetiza inflamação e tumor. Então sempre entra no diagnóstico diferencial com tumores e inflamação. Então, a presença de focos, né, de colesterolose na parede da vesícula, no interior dos seios, com reverberação, é a colesterolose, que é uma outra patologia, tá? A adenomiomatose são as cavidades císticas e o espessamento, tá? Isto aqui é a colesterolose. Então, a gente tem um acúmulo, né, de ésteres e triglicerídeos, né, precursores do colesterol, no epitélio da parede. Então, podem ser múltiplos focos ou fóculos individualizados, com a reverberação em cauda de cometa, que é isso aqui.
Então, a gente tem um ponto hiperecogênico com a reverberação. Isso é a colesterolose. A adenomiomatose não é isso, é o espessamento da parede com a área cística. O que acontece é que as duas patologias podem coexistir, tá? Normalmente assintomático, né? E normalmente são pequenos, né? Menor do que 10 milímetros. Aqui a gente tem, ó, colesterolose na vesícula e cálculo. Colesterolose e cálculos. E adenomiomatose associada, né? Então a gente tem a colesterolose e o espessamento da parede, ó. A área cística na parede, tá? A gente pode ter dos tumores, né? Os pólipos, e aí o pólipo ele é pediculado, ou então a gente pode ter um adenoma, que é um pólipo de base larga. Então aqui tem um pólipo, essa imagem ecogênica sólida, aqui também um pólipo, e quando ele vai começando a ficar com a base alargada, a gente pode chamar de adenoma. O adenoma, ele tem essa base polipóide, então, larga, ele pode ter até 2 centímetros, até 20 milímetros, é mais comum no gênero feminino, é assintomático e potencial de malignização é quando ele tem mais do que 10 milímetros, tá? O carcinoma é uma doença maligna, todo mundo sabe. De todas as colecistectomias que a gente faz, né, menos do que 1% tem um incidentaloma, ou seja, um câncer de vesícula que não se esperava. É mais comum em mulheres acima de 60 anos, e os fatores de risco são principalmente a presença de cálculos, pólipos grandes, maiores do que 1 centímetro, colicistites crônicas calcificadas com a parede em porcelana, né, também aumenta o risco, cistos de colédoco, coledocectasia maior do que 15 milímetros. O diagnóstico precoce é muito difícil, porque o paciente nem sempre tem sintomas, e a sobrevida em 5 anos é muito baixa, tá? Menos do que 5%. Então, a gente tem a vesícula, aqui um cálculo, e a gente tem essa massa, né, aqui, ó. A vesícula vem aqui, ó. Toda essa área aqui é a vesícula. Então, a gente tem cálculo, o líquido na vesícula, e aqui a tumoração, tá? E também, ó. Tudo isso aqui é a tumoração. Aqui é a sombra acústica do cálculo. A gente se dá conta, né, do espessamento difuso da parede ou regional da parede, e aí a gente tem que pensar em carcinoma. É um diagnóstico diferencial com adenomiomatose, com colecistite crônica, né? Às vezes o paciente tem cálculo associado e aí fica difícil a gente ver a massa. Massa polipóide, a maior probabilidade de carcinoma quando tem mais do que 20 milímetros. O Doppler pode nos ajudar a ver um pedículo vascular. E aí a gente pode ter também as metástases, né? Aí é um outro tema, que eu vou mostrar um casinho mais para frente. Os carcinomas, eles podem ser polipóides, pode ser um tumor infiltrativo ou uma massa tumoral infiltrando a parede, preenchendo o lúmen todo, tá? Então, desde lesões polipóides, né, se projetando para a luz, quanto um tumor infiltrativo, espessando a parede da vesícula, até, de fato, uma massa tumoral infiltrando a parede. Aqui mais carcinoma, essa massa sólida na parede da vesícula, aqui também. Aqui também, um cálculo associado com um espessamento de parede, né? Ela infiltra também o fígado, né? Como a vesícula está acoplada no fígado,
né? Qualquer tumor ali, qualquer invasão já compromete o fígado, tá? Então a massa é tudo isso aqui, ó, tá? A massa é tudo isso aqui. Aqui a gente tem um cálculo associado na parede, a vesícula, desculpa. Aqui a gente tem um carcinoma de vesícula, mostrando essa massa, né, próxima aí ao ramo portal esquerdo, então uma massa de tumor vesicular. Aqui uma metástase hepática de carcinoma de vesícula, então essa metástase, esse nódulo hipoecogênico. Aqui é uma metástase para a vesícula, então é um melanoma que metastatizou para dentro da vesícula. Então esse tumor aqui é secundário na vesícula. E também a gente pode ter, nos casos de esquistossomose, hepatopatia crônica, vesículas de perivesiculares. Então, são vesículas de parede da vesícula, varizes de vesícula biliar, na parede. Então, o Doppler vai nos ajudar a ver um hiperfluxo na parede da vesícula. Eu parei de compartilhar? Peraí. Estão vendo aqui a tela do Google aqui? Pessoal, todo mundo vivo? Sim, professor. Ó, então só para ficar mais fácil da gente entender, né? O que seria um câncer, né? Um espessamento da parede da vesícula biliar, né? É isso que a gente vai ver no ultrassom, esse espessamento da parede. É um cálculo dentro da vesícula e a área de luz da vesícula. Então, no ultrassom a gente vai ver isso com conteúdo anecoico. O pólipo a gente vai ver dessa forma, né? Então, aqui, ó, essa imagem aqui está muito didática, uma do lado da outra. A gente vê o pólipo no ultrassom dessa forma e na macroscopia dessa forma. Então, é um carocinho, tá? Aqui associado, pólipos associados a cálculos. E a colicistite. Que eu acho que vai ter melhor aqui, ó. Esse site aqui é um site, é como se fosse, é um atlas, né, de POCos, de acesso gratuito. Eu acho que é bem interessante. Aqui mostra uma vesícula biliar normal, em vermelho. Aqui a gente tem a vesícula biliar normal. Aqui também. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou mostrando um a um, porque daí eu... Ó, aqui a gente tem a vesícula biliar e um cálculo impactado aqui, ó. Tá? No infundíbulo da vesícula biliar. Essa imagem hiperecogênica com sombra acústica. Aqui são múltiplos cálculos com sombra acústica. Aqui é uma vesícula com a parede espessada e áreas císticas, então é uma adenomiomatose com colesterolose, ela tem esses focos hiperecogênicos com reverberação. E ele fala que tem uma colelitíase. Deve ser aquela imagenzinha ali, ó, que aparece aqui. Tá? Coisa mínima. Policistite.
a gente pode ter a gangrenosa, que é essa que tem um espessamento da parede da vesícula. Aqui está a luz da vesícula, o espessamento da parede da vesícula com sofrimento. Então a gente chama de gangrenosa. Aqui é o que eu falei para vocês da colecistite e enfisematose. Então toda a parede da vesícula tem gás e a gente tem essa sombra suja dificultando aí a avaliação da vesícula de fato. Então a vesícula enfisematosa ela fica desse jeito aqui. Muitas vezes a gente não consegue ver a luz. Aqui tem um pedacinho que aparece a luz da vesícula aqui, ó. Aqui é uma colecistite com ruptura, com perfuração. Então tem aqui, ó, a solução de continuidade com uma coleção em volta, né, da vesícula biliar. Um conteúdo espesso, calculoso, né, que leva aí a colecistite. Aqui é a mesma coisa, uma enfisematosa. Aqui um cálculo obstruindo, né, dilatando a vesícula. Aqui só um espessamento da parede da vesícula com fluido, né, perivesicular por inflamação. E aqui para mostrar para vocês o fígado, aqui a vesícula, difícil de ver essa vesícula, o diagnóstico é de câncer, né? Então a gente tem uma aqui, ó. Aqui a massa tumoral, aqui, é que tá muito rápido, ver se tem algum outro caso. Não tem mais câncer de vesícula aqui, mas eu acho que esse caso aqui tá suficiente. Vamos ver se a gente consegue. Aqui mostra uma massa, aqui também, uma massa sólida na parede da vesícula, aqui também. Para quem não conhece, o Radipedia é uma página de contribuição, né, de radiologistas aí do mundo, e tem coisas bem interessantes no Radipedia. Então, sempre que a gente coloca o termo a doença em português e bota ultrasound, vem sempre como uma opção o Radipedia. E aí tem uma parte teórica, muitas vezes, falando da doença, epidemiologia, fatores de risco, e aí vários casos falando da patologia. Então tem ressonância, tomo todos os métodos, né? E aí tem casos que tem ultrassom também, e aí é bem interessante porque as imagens são boas, né? Então aqui tem uma vesícula, né, biliar, a luz da vesícula biliar, e a gente tem aqui uma massa com fluxo ao Doppler, né? Uma massa tumoral, ó. Uma massa tumoral na vesícula biliar, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, quer alguma orientação. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Porque se não tiver, acho que foi isso mesmo, Léo. Bom, então, assim, o que que é importante a gente compreender? Um ultrassom bem feito é suficiente para resolver aí boa parte das questões da vesícula biliar.
O Doppler é inerente ao exame, né? Então, se a gente está diante de uma colecistite, de um tumor, a gente vai usar o Doppler. Que mais? Eu acho que é importante saber essa questão, né, de que exame que tem que pedir, como é que tem que pedir, né? Então, lembrem sempre da ultrassonografia para doença, de vesícula biliar. Eu acho que é isso aí. Beleza, então. Tá? Obrigado, Léo, pela aula. Imagina. Aí, dia 21 a gente tem uma outra, né, de testículo, né? Se não me Isso. engano. É isso mesmo. Ultrassonografia de testículo. Se preparem que tem muito conteúdo para essa daí. Beleza, então. Bom, Be- Beleza. Obrigado, pessoal. Então, acho que por hoje abraço é para só. todos. Tá? Um abraço para todos. Um abraço e espero vocês dia 21 de novo. Tá Tá bom? joia. Valeu, pessoal. Quer falar, Faísca, alguma coisa? Só a chamada. A chamada.